Olá, eu venho falar aqui hoje um pouco sobre como lidar com as crianças em situações de tragédias e perdas, desastres naturais como esses que aconteceram no litoral de São Paulo, né? Então, a psicanálise ela se estruturou durante períodos de guerra, né? O Freud viveu a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, e muito se construiu da psicanálise e principalmente foi entendendo aí o trabalho com as crianças a partir de situações de luto e de perda. Então, eu vou dar aí algumas sugestões para vocês para conversarem com as crianças. Uma sugestão importante é só conversar com a criança quando ela já sabe de alguma coisa e ela vem perguntar. Não é necessário informar a criança sobre uma tragédia, a menos que ela esteja envolvida e que então algo foi perdido, né? Nesse caso, o trabalho é um pouco diferente, porque aí a gente tem que ajudar a criança a elaborar toda essa situação. Mas vamos lá. Então, é importante ser sincero, porque os vínculos de confiança que a criança tem nos pais, eles são vínculos fundamentais. Se os pais mentem para as crianças ou enganam as crianças, elas não vão mais confiar neles e elas podem ter muito medo, porque a mentira coloca medo. Pergunte sempre à criança o que ela sabe sobre aquilo, né? E parta daquilo que ela sabe para você construir junto com ela as informações que são importantes. Não é necessário que se conte uma história muito longa. Às vezes, uma pequena história já é suficiente para a criança começar a entender aquilo que está acontecendo. Bom, a segunda situação, quando a criança está envolvida, né? Quando ela perdeu a casa ou algumas coisas, os objetos pessoais. Então, como que a gente lida com a criança que está em situação de luto? O luto não necessariamente acontece só quando a criança perde alguém, né? Ou algum animal. Não. Quando a criança perde a sua casa, ela vai viver uma situação de luto. A criança elabora as experiências da vida por meio das brincadeiras e dos jogos. Então é muito importante incentivar a criança a brincar. A gente sabe que uma criança que não brinca é uma criança que está adoecida, que precisa de ajuda. Então, ofereça lápis, papel, tesoura, coisas de colagem, barbante, pode ser materiais reciclados, não precisa de nada muito elaborado. Proponha jogos para que a criança, pouco a pouco, possa representar toda aquela situação e a perda que ela viveu, né? E a família viveu. É importante que haja reparação, que possa colocar na criança a possibilidade de que as coisas vão ser reconstruídas. Quando a perda é de um ente querido, ofereça a possibilidade da criança fazer as suas homenagens, né? Então, às vezes eu sugiro de fazer um desenho, escrever uma carta, soltar balões, formas que podem ajudar a criança a elaborar essa perda. A gente sabe que isso leva tempo, então que essas medidas sejam sempre repetidas. E não deixem de procurar um profissional habilitado, que saiba cuidar de criança, que possa orientar os pais. E se a criança se mostrar em sofrimento, leve para fazer um tratamento. Então, essas são as dicas nesse momento triste que nós estamos vivendo.